Lucas capítulo 2, verso 25 até o verso 29. Vai ter um ponto e vírgula aqui, que nos indica uma breve pausa, mas eu queria parar aqui para que depois a gente desse continuidade nesse texto, tá bom? Eu, na verdade, gostaria de ler só o verso 29, para que a gente pudesse depois ler e comentar ponto a ponto desse versículo, tá bom? Então vamos fazer isso, somente o verso 29, porque nós vamos voltar a ler o texto todo. Então hoje nós vamos ficar em Lucas capítulo 2, verso 29. Diz o texto, vamos juntos? Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Olha para mim, sabe o que ele estava falando para Deus? Senhor, pode me mandar para o céu, eu estou pronto para morrer. Você pode ler isso de novo falando assim, Senhor, eu estou pronto para morrer. Olha para mim, é ruim, hein? Tem muito aí que vai falar assim, vou falar nada, vai que acontece. Vai que acontece. Tem gente que quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Já viu isso? Todo mundo quer ver a glória de Deus, mas ninguém quer morrer. Então nós vamos ler como Simeão leu. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Senhor pela inspiração do teu Espírito Santo. Eu peço ao Senhor que me ajude, me dê graça para transmitir esta palavra ao teu povo, ao teu rebanho nessa noite, de modo que não seja as minhas palavras que vão fazer a diferença na vida deles, mas sim as palavras inspiradas do Senhor no coração, nesta boa terra que é a mente e o coração desses homens e mulheres. Abençoa-nos, portanto, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. No domingo passado e na quarta-feira passada à noite, eu falei de dois personagens, na verdade de cinco personagens que fizeram parte da história do nascimento de Jesus. E o primeiro personagem que eu usei no domingo passado foram os pastores. Eu falei de um grupo de pastores que receberam uma visão de um anjo, uma grande luz brilhou sobre eles, e aqueles homens ficaram impactados com aquilo que viram, e eles foram indicados que em Belém Jesus havia nascido. Ou seja, a primeira coisa que aconteceu, eles viram um brilho da glória de Deus. A segunda coisa que acontece é uma voz dizendo para eles o que eles deveriam fazer. E a primeira voz que fala a eles é: não tenham medo. Que à primeira vista, quando eles veem aquele brilho, e eram homens do campo, eram homens que estavam trabalhando, cuidando de ovelhas, homens talvez que tivessem que estar muito atentos em virtude do perigo, dos lobos, dos roubadores. Aqueles homens, quando viram aquele brilho, a Bíblia fala, não sou eu, que eles tiveram temor, eles ficaram apavorados com o que viram. E quando aqueles homens viram aquilo, aquela glória brilhando, logo uma voz veio a eles dizendo: não tenham medo, não temas, porque eu vos trago, não é má notícia, não são rumores de que alguma coisa pior possa estar para acontecer, porque grandes coisas e ruins estavam acontecendo no meio deles. A voz que sopra, a voz que vem a eles, é uma voz de alento, é uma voz de descanso, é uma voz de paz, trazendo novidades, trazendo coisas boas. Não tenham medo, porque eu vos trago boas novas de salvação de Deus, da parte de Deus, para todos os homens. Eles ouviram o brilho, eles ouviram a voz, e eles foram conferir a mensagem. Eles foram conferir se aquilo que estava vindo como mensagem era verdade. Eles foram a Belém, chegaram a Belém, eles viram o menino, foram conferir se era o menino, e de fato era. E depois eles foram anunciar a chegada desse menino. Eles foram os primeiros pregadores, os primeiros evangelistas de Jesus. Eles foram as primeiras pessoas que começaram a divulgar a mensagem de que o Messias havia chegado. Olha que coisa maravilhosa, uma luz brilha para pessoas simples. Deus escolheu as coisas simples desse mundo para manifestar a sua glória. Capítulo 2 capítulo 1 do livro de 1 Coríntios
Ele escolheu as coisas que são desprezíveis para confundir as que pensam ser alguma coisa. Ele escolheu pessoas simples como aqueles pastores, mostrou sua glória, trouxe uma palavra de conforto, e eles foram conferir aquela palavra, eles voltaram e foram anunciar, eles foram pregar aquilo que eles haviam visto, e sabe como é que eles voltam para casa? Felizes. Eles voltam para casa, eles voltam para o seu trabalho, louvando e glorificando a Deus. Na quarta-feira, eu falei de 4 personagens. Eu falei de Herodes, eu falei dos escribas, eu falei dos hospedeiros, que está em Lucas capítulo 2, verso 7. Os demais estão em Mateus capítulo 1. E eu falei de Herodes, um homem extremamente arrogante, poderoso, mas medroso. Um homem que tinha tanto medo de uma oposição, que os membros da sua família foram mortos, porque ele tinha medo que alguns dos membros da sua família o traíssem. Um homem que tinha muito poder, mas ele não tinha o controle do poder que tinha sobre ele. Ele tinha autoridade, mas não tinha segurança. Ele tinha proeminência, porque ele era rei, mas ele não tinha confiança de um Deus que colocou ele no trono. Ele não tinha confiança de saber que fora Deus, mesmo porque ele não fazia parte da linhagem, ele não fazia parte da dinastia, ele não fazia parte de um homem que pudesse estar ali por méritos, ou talvez porque alguém o chamou. Então ele manda matar membros da sua própria família, para que ele pudesse não correr o risco de perder o seu trono. Depois eu falei dos escribas, que quando os magos perguntaram a Herodes: vem cá, onde está o Messias? Aonde está o menino que nasceu? Aonde está Jesus, aquele que viria da parte de Deus? Herodes pergunta: houve de fato a chegada de um menino? A Bíblia conta isso? E eles perguntaram aos escribas, e os escribas informaram minuciosamente a Herodes tudo o que tinha acontecido. Olha, é lá em Belém mesmo que Jesus vai nascer, em Belém de Judá, aonde ninguém tinha nenhuma noção, nenhuma ideia de que ali pudesse nascer alguma coisa boa, é lá que vai nascer. Ou seja, os escribas tinham conhecimento das escrituras, mas as escrituras não faziam diferença na vida deles. Depois eu falei dos hospedeiros. Os hospedeiros foram aqueles que viram uma mulher grávida, uma mulher que estava ali a ponto de dar à luz, mas não tiveram o cuidado de dizer assim: olha, eu não tenho vaga, mas eu vou arrumar. Quantos já chegaram num ambiente assim, em que não tem vaga, mas quando você apresenta um determinado cartão, eu vou arrumar a vaga para você agora? Além de mim, alguém já viu isso? Só eu? Quando a minha esposa foi ganhar neném, tinha marcado a cesariana dela para determinado horário. Quando eu fui interná-la, o rapaz da recepção disse assim: não temos vaga. Mas a médica dela acabou de ligar para cá agora. Qual é o seu plano de saúde? Esse aqui. Ela: espera um pouquinho que eu vou arrumar uma vaga para o senhor agora. Eu falei: ok, tá bom. Eles não tiveram o cuidado de olhar para uma mulher grávida, necessitada. Eles não tiveram cuidado de olhar para uma mulher e dizer assim: nós vamos arrumar uma estalagem para a senhora, nós vamos arrumar um canto para a senhora ter o seu filho, nós vamos arrumar um lugar mais aconchegante para a senhora. Eles simplesmente não trataram direito o pão da vida, o Filho de Deus. Eles não receberam o Filho de Deus. E por último eu falei dos magos, que homens que foram guiados por uma estrela, homens que vieram guiados olhando para uma estrela, e essa estrela os conduziu até onde o menino estava. E quando aqueles homens viram o menino, viram Jesus, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que eles louvaram o nome do Senhor, glorificaram a Deus. Mateus, leia comigo por gentileza. Mateus capítulo 2. Só para que a gente entre nesse texto agora. Capítulo 2, versículo 9. Todos acharam? Mateus 1, 9. Diz assim: depois de enviarem o rei, partiram quem? Os magos. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até chegando, parou sobre aonde estava o menino. Verso 10, leia comigo. E vendo eles a estrela,
alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, leia comigo, viram um menino com Maria sua mãe. Olha o que eles fizeram: prostraram-se e o adoraram, e abriram os seus tesouros, e entregaram-lhes o quê? Ouro, incenso e mirra. Homens que vieram guiados por uma estrela, e os escribas que conheciam as escrituras, mas não conheciam o pão da vida. Homens que vieram conduzidos, e quando viram a estrela parando, eles não tinham visto Jesus ainda, mas quando viram a estrela parando, a Bíblia fala que eles se alegraram, eles adoraram, e eles se prostraram diante daquilo, quando viram a pessoa de Jesus, meus irmãos. Deixa eu lhe falar uma coisa: o que você trouxe hoje para oferecer a Jesus? Eu aprendo com os magos muito mais do que com os escribas. Eu aprendo com os magos muito mais do que Herodes. Eu aprendo com os magos muito mais do que os hospedeiros. Eu aprendo com os magos que eu não devo chegar de mãos vazias na presença do Senhor. Eu aprendo com os magos que é melhor chegar com o tesouro do coração de confiança do que chegar com tanto conhecimento, mas nenhuma espiritualidade. Se você olhar minuciosamente para esse texto, você vai ver que esses homens, quando voltaram, assim como os pastores, eles voltaram abençoados, porque eles viram a face do Deus Todo-Poderoso. E que nessa noite você não saia daqui sem contemplar esse brilho que os pastores viram, e não deixar de contemplar aquilo que esses magos viram, que é a mensagem do Natal para cada dia da nossa vida. E o que eu aprendo então agora, olhando para o texto do capítulo 2, com este homem chamado Simeão? O que eu olho para esse homem, o que eu posso ver na sua vida que possa me trazer ensinamento? Quero falar hoje desse homem. Volte lá, por gentileza, para o capítulo 2 do livro de Lucas, do Evangelho segundo relatou Lucas, a partir do verso 25. Diz o texto, verso 1: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. O que esse homem era? Leia mais forte. Um homem justo, piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Meus irmãos, o que eu aprendo, o que nós podemos aprender com Simeão, que estava esperando a consolação de Israel em Jerusalém? Aprendemos que é possível manter fidelidade. Diga comigo isso: eu aprendo. Diga comigo: eu aprendo que é possível manter fidelidade a Deus, mesmo em lugares mais difíceis, em horas mais escuras. Eu aprendo que é possível mantermos fidelidade a Deus, mesmo que o lugar em que nós estamos não seja tão favorável a nós, e mesmo que as horas sejam escuras, como fora o tempo deste homem naquele ano. Israel passava por dois sérios momentos. Primeiro, a religiosidade estava em decadência. Naquele tempo, aquele homem estava em Jerusalém, e em Jerusalém havia uma decadência na religiosidade. A religião fora trocada por valores do farisaísmo, dos escribas. Não havia espiritualidade, não havia acordo bíblico, não havia acordo com as escrituras. Então aquele homem nos mostra, nos ensina que mesmo em meio a um tempo decadente, é possível Deus estabelecer fidelidade no coração das pessoas, como estabeleceu no coração desse homem. A Bíblia fala que havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo. É possível num tempo decadente como esse. O Brasil parou hoje, irmãos. Todos os estados da Federação Brasileira pararam hoje para manifestar um desejo. É a segunda vez que o nosso Brasil, ou a terceira vez que o nosso país enfrenta uma situação dessa. Nosso país está em decadência, mas no céu não há decadência. E é possível, mesmo no meio da decadência, homens e mulheres viverem uma vida justa e piedosa. Nós temos uma esperança, nós temos um Senhor, nós temos um Deus. E eu olho para Simeão e vejo que é possível, e nós aprendemos que é possível, mesmo em meio a uma religiosidade falsa. Há um cristianismo que mais leva as pessoas a obterem do que a serem cristãos. Há um cristianismo que ensina as pessoas: quanto mais melhor, pare de sofrer,
Venha para cá porque Deus vai mudar a sua vida num dia. Dê um passo para Deus, Deus dá 10 para você. Aonde está escrito que Deus daria algum passo para nós? Ele chama Josué e fala: Josué, meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, vai, esforça-te, porque eu te ajudarei, mas eu não vou na tua frente. Eu vou sobre você, protegendo você, orientando você e dando todas as ferramentas para você chegar até o fim. E o nosso cristianismo hoje está em decadência, a nossa espiritualidade hoje está em decadência, nossa sociedade hoje está em decadência. Mas deixa eu dizer uma coisa para você e para mim também: é possível, mesmo num tempo decadente, tanto de espiritualidade quanto de moral, nós vivermos uma vida piedosa e justa como Simeão viveu. Obrigado, meu irmão. É possível, diga, é possível vivermos uma vida diferente dos valores desse mundo. Sabe o que estava acontecendo? A fé dos antigos haviam sido esquecidas. A fé dos patriarcas, a lei de Deus, as leis estabelecidas por Deus havia sido esquecida. E Simeão se mostra no tempo dele em Jerusalém, aguardando a consolação de forma justa e piedosa. Ele está dizendo: eu não estou na onda desse mundo. Ele está dizendo: eu não quero andar conforme o mundo anda. Eu não quero colocar na minha vida os valores que este mundo está impregnando na vida das pessoas. Eu conheci um casal que ele vai completar 52 anos de casado. E ele disse uma certa vez para mim: pastor, o senhor não viu ainda o que eu vi. Eu falei: de fato. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu preciso de um conselho seu. Eu falei: eu não vi o que o senhor já viu, e o senhor precisa de um conselho meu, que ainda vou ver muita coisa. Ele disse: sim. O que eu faço quando uma mulher não acredita mais em Deus, quando fora devota a Deus, santa, irrepreensível, quando ela me ganhou para o Evangelho, quando ela jejuou por mim, só que ela hoje não acredita mais no poder de Deus, porque o mundo cegou o entendimento dela? O que eu faço? Eu disse para ele: ore, porque não há muito o que fazer. Sabe o que o mundo está fazendo, irmãos? Embrutecendo as pessoas. Quando a gente olha demais para a televisão, se a gente sacudir um pouquinho a televisão, sai sangue. Se você espremer um pouco mais, sai sangue. Porque de tanta criminalidade, tanta maldade, só tem isso na televisão. E se você se deixar levar, você se embrutece, você perde os valores da fé, você perde os valores da justiça. Se fosse comigo eu matava, se fosse comigo eu passava por cima. Vem cá, quantos podem confessar o pecado que um dia pensou assim? Eu vi um assalto na Via Light um tempo atrás. Eu estava com a minha esposa e com a Emanuele. Eu vindo de lá para cá, eu vi um rapaz sendo assaltado. O rapaz estava tirando o tênis, o rapaz estava tirando a carteira. Eu disse: se eu estou sozinho, eu vou bem para o cantinho direito, eu acelero o carro e abro a porta e jogo. No mínimo eu vou quebrar a porta do meu carro, vou amassar tudo, mas eu vou machucar aquele cabra. Quantos aqui já fizeram a mesma coisa, já pensaram a mesma coisa assim, de fazer justiça com as próprias mãos? Tu não é tão santo assim. Mas isso acaba embrutecendo a gente. Sabe o que estava acontecendo em Jerusalém, em Israel, naquela época? Eles não estavam mais valorizando a fé dos antigos, a esperança. A fé dos antigos havia sido corrompida pelas doutrinas dos fariseus. Havia uma decadência na religiosidade em Israel, mas um homem chamado Simeão manteve-se justo e manteve-se perseverante, aguardando, sabendo que Deus iria se levantar. Como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por mais que o tempo esteja difícil, não olhe para isso, não embruteça teu coração. Saiba que o nosso Deus já veio, mas Ele nos prometeu voltar. Ele nos prometeu voltar e enxugar dos nossos olhos toda lágrima, para que um dia nós pudéssemos estar com Ele. Não um dia, não 2 dias, mas para sempre, irmãos. Guarde o seu coração, aguarde que Deus vai lhe dar vitória. Diga para o irmão: aguarde que Deus vai te dar vitória, meu irmão. Irmãos, a fé cristã verdadeira na vida de uma pessoa, a fé cristã verdadeira na vida de uma pessoa, pode até levá-la para o meio de um deserto. A sua fé pode te levar para o deserto.
A sua confiança em Deus pode te levar para o calabouço, como levou José. A tua fé em Deus, Pablo, pode te levar a uma oposição, como houve também com Daniel. A tua fé pode te levar para uma fornalha, como foi com aqueles 3 amigos. A tua fé pode te levar até para um deserto, para um calabouço, pode te levar para uma cova de leões. A tua fé pode te levar para lugares que você não imaginou estar, nem planejou chegar. A tua fé, a fé verdadeira, a fé cristã verdadeira, a fé autêntica, ela não imuniza a gente de chorar, ela nos dá graça no meio das lágrimas, ela nos dá força para a gente suportar as dores da vida. A fé verdadeira, a fé cristã verdadeira pode nos levar a chorar, pode até nos tornar até mesmo pequenos diante da situação, mas ela nunca morre. Diga comigo, a minha fé em Cristo nunca morre. Olha o que diz esse texto: esse homem aguardava a esperança da consolação de Israel. Eu não sei a idade de Simeão, assim como eu não sei a sua idade. Eu não sei quantos anos ele aguardava, assim como eu não sei quantos anos você está esperando. Mas olha só, ele só morreu depois que Deus chegou com a promessa cumprida na sua vida. Nós não vamos morrer antes de vermos Deus cumprindo a promessa dele em nossa vida. Carlos Alberto, um rapaz, pastor jovem, eu apelidei ele de Quinha, o Guga conhece muito bem ele. Ele sempre me dizia uma coisa: Tavinho, ele só me chamava de Tavinho. Tavinho, quem tem promessa não morre. Ele sempre me disse isso. Sempre que eu me encontrava, ele: como é que você está? Eu falei: eu estou vivendo a cada dia. Ele disse: Otávio, quem tem fé, quem tem promessa não morre. Quem tem promessa mantém-se vivo na esperança de que Deus há de renovar a cada dia a nossa fé, em meio a desertos, em meio a vales, em meio a calabouços e até em meio a fornalhas. Irmãos amados, Deus nunca fica sem um testemunho, mesmo em tempo de dificuldade. Olha o que aconteceu com Daniel lá preso, ele testemunhou de Deus. Simeão em Jerusalém, numa decadência total. Simeão numa decadência de espiritualidade, numa decadência de palavra, numa decadência de justiça. Deus nunca fica sem testemunho. Aonde quer que seja, Deus está sempre sendo testemunhado pelos fiéis, pelos justos e pelos piedosos. Lá no seu trabalho, você é um desses. Diga para o irmão que está do seu lado: meu amado, no seu trabalho, na sua faculdade, você é um desses. Lá na fornalha, eu estou vendo 4, eu já lancei 3 e agora eu estou vendo 4. Deus nunca fica sem um testemunho, irmãos. Lá no seu trabalho não tem ninguém crente, mas Deus não fica sem testemunho dependendo de você. Lá na sua faculdade, os alunos, até o meu professor, ninguém é crente, ninguém crê em Deus, todos são ateus. Lá na sua faculdade, na sua sala de aula, Deus não vai ficar sem testemunho, porque você é um homem piedoso, um jovem piedoso, e você vai continuar servindo a Deus com isso. Vamos lá. Qual o outro aprendizado que eu tenho quando eu olho para Simeão? Diga comigo: eu aprendo que a intimidade do Senhor é revelada somente para quem teme a Ele. Verso 26, diz o texto: revelar-lhe o Espírito Santo, diga comigo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Mais uma vez, o Espírito Santo disse a ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Até o verso 28, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para o fazerem com ele o que a lei ordenava, diz o texto, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Diga glória a Deus com isso. Você pode não estar entendendo o texto, mas a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que, mesmo em meio a uma decadência moral, espiritual, ética, é possível nós nos mantermos fiéis a Deus e Ele ser glorificado em qualquer lugar. Eu aprendo que essa intimidade, esse testemunho não é feito de qualquer maneira. A intimidade do Senhor só é revelada para quem o teme. Olha o que diz o texto: revelar ali o Espírito Santo, que não passaria pela morte.
Deus disse para ele: meu filho, eu sei que você espera a consolação, eu sei que você está guardando a consolação de Israel, e eu lhe prometo que você não morrerá enquanto que teus olhos não vejam aquilo que você tanto almejou. Olha aqui que diz o texto: e movido pelo Espírito Santo, foi aonde? Foi para o templo. Foi ali que Deus ordenou a bênção a ele. Diga comigo: é no templo que Deus ordena a sua bênção. Foi na intimidade que Simeão, olhe para mim, ouviu uma promessa. Olha aqui que diz o verso 26: revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte. O Espírito Santo disse para ele assim: você não vai morrer antes que você veja. A intimidade foi revelada a ele quando ele ouviu uma promessa, ou a promessa foi revelada quando ele teve comunhão com o Espírito Santo, ou quando ele estava em comunhão, em aliança com Deus. Portanto, Deus não revelaria a ninguém, não revelaria a Simeão, se ele não tivesse em plena comunhão com o Espírito Santo. Se ele não tivesse em aliança, e foi justamente na intimidade que Simeão ouviu a promessa dizendo: você não vai morrer. Eu quero afirmar para você nessa noite: você não vai morrer, meu irmão. Diga amém. Enquanto você não ver a sua promessa ser cumprida. Ninguém vai morrer enquanto a promessa não for cumprida. Conforta o teu coração, saber que o teu problema cardíaco só basta você tomar cuidado, o seu remedinho, parar de comer gordura, fazer um exercício, uma caminhada, parar de comer muito sal. Aí você coopera com Deus nesse ponto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: foi na intimidade que Simeão recebeu a promessa. Olha o que diz o verso 27: movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais do menino Jesus se aproximaram e trouxeram para fazer com ele o que a lei ordenava, que era circuncidá-lo, diz o texto que Simeão tomou nos braços. Foi na intimidade que Simeão recebeu a promessa. Os pais disseram: toma o menino. Olha que honra. Os pastores foram os primeiros que viram. Simeão foi o primeiro que segurou nos braços. Que privilégio. Que privilégio para Simeão. Semana que vem eu vou falar sobre Ana, a profetisa. Viúva, não quis se casar, permaneceu no templo em orações, em jejuns, aguardando ver Jesus. Quanto tempo você tem esperado com paciência? Quanto tempo você tem aguardado com paciência, de modo que você possa se comparar um pouco com essa mulher chamada Ana? Foi na intimidade que Simeão ouviu, foi na intimidade que Simeão recebeu a promessa, e foi na intimidade que ele tomou nos braços aquilo que ele tanto esperava. Deixa eu te dizer uma coisa: é na comunhão que você vai ouvir a voz de Deus. É na comunhão e na intimidade com o Senhor que você vai receber uma palavra de encorajamento. E é na intimidade e na comunhão que você vai receber nas suas mãos. Diga comigo: eu vou receber nas minhas mãos. Você pode levantar as mãos, só se você crer. Eu vou receber nas minhas mãos a promessa que Deus me fez. Diga mais uma vez: eu vou receber nas minhas mãos. Diga: eu vou receber nas minhas mãos as promessas que Deus me fez, e eu não morrerei. Diga glória a Deus. Eu creio nisso. O que eu aprendo mais? Além de um homem que vivia numa decadência de sociedade, pôde viver justo e piedosamente. Além de um homem que ele conseguiu entender que a aliança que ele tivera com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, lhe conduzira com tranquilidade, até que ele recebesse nas suas mãos aquilo que ele um dia havia pedido a Deus. Eu aprendo também com este homem, que para um crente piedoso e liberto do mundo, ele perdeu o encanto e os valores que esse mundo tem para ele. Diga comigo: eu aprendo que para um crente piedoso e liberto, o mundo já perdeu os seus encantos. Versículo 29 e 30, olha, diz o texto: agora, Senhor, um homem que abriu mão, depois de ver o Jesus, ele disse: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por quê? Ele explica: porque os meus olhos já viram a tua
salvação. Imagina uma noiva, um noivo, que orou com a menina, orou com o rapaz 6 anos. Depois que está no altar, diz: Senhor, agora pode me mandar embora em paz, porque os meus olhos já viram a minha noiva. Você não vai fazer isso. Simeão, ele está dizendo aqui para mim e para você, que aquele homem tinha um prazer tão grande e uma alegria tão grande no seu coração, que o mundo e os encantos dele não tinham valor nenhum para ele. Sabe o que eu aprendo com ele? Além de um homem piedoso num tempo de caos, um homem que tinha intimidade com o Senhor, que levara ele para o templo para ele ouvir, receber e tomar nos braços a promessa, eu aprendo com ele que um crente piedoso, para um crente piedoso, o mundo perdeu completamente os seus encantos. Ele diz: Senhor, eu já vi o que eu tinha que ver, eu estou satisfeito com tudo que o Senhor já me deu, agora o Senhor pode me levar em paz. Um crente liberto, irmãos, dos encantos do mundo, perdeu o medo da morte. Pastor Luiz Carlos, permita-me, ele falou certa vez aqui que ele tinha muito medo de morrer. Ele contou um testemunho aqui. Não fala de morte com o pastor Luiz Carlos há uns anos atrás, porque ele ficava trêmulo. E hoje, ele, pastor Arlindo, fazemos sepultamento semanalmente. Infelizmente, uns chegam, uns partem, e era muito difícil talvez ele participar de um sepultamento, porque ele tinha medo da morte. Um crente liberto dos encantos do mundo perdeu o medo de morrer, porque ele sabe que essa vida aqui é passageira, ela é transitória, mas aquela que Deus reservou vai muito mais além. Gálatas 2:20, leia o texto comigo. Gálatas capítulo 2, olha o que Paulo diz, que coisa maravilhosa. 19 e 20, Gálatas, vamos ler juntos. Diz assim, vamos juntos: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Diz o texto: estou crucificado com Cristo. Logo, vamos juntos, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um crente liberto dos encantos do mundo não tem medo da morte, porque ele sabe que morrer em Cristo é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 19, diz o texto, Filipenses 1,19, diz: porque para mim, porque eu estou bem certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, disse Paulo, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. 21, leia comigo: porquanto, para mim, Otávio, viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Um crente liberto dos encantos desse mundo. Senhor, se eu morrer agora, como é que eu vou desfrutar do meu sítio? Como é que eu vou desfrutar da minha casa de praia, Senhor? Como é que eu vou desfrutar das minhas coisas? Olha para mim, um crente liberto dos encantos desse mundo vive como Simeão. Agora, Senhor, Tu pode me liberar em paz, porque os meus olhos já viram a face do Deus Todo-Poderoso. Eu não vejo um glória a Deus, eu não ouço um glória a Deus, porque ninguém quer deixar de desfrutar das coisas dessa vida. Mas olha para mim, eu sei que o teu coração não está nas coisas, ou não estão nas coisas, mas de fato, nosso coração não pode se prender a essas coisas. Eu aprendo mais o quê? Que um crente liberto sabe para onde vai e sabe o que vai receber. Simeão, ele diz: Senhor, pode me despedir em paz, porque meus olhos já viram, eu já estou satisfeito com o que eu já vi, os meus olhos já me fizeram ver, eu esperei a consolação e ela chegou, fui movido ao templo e lá eu vi, lá eu recebi, lá eu tomei nos meus braços, agora o Senhor pode me liberar em paz, o que o Senhor já me deu é suficiente para que eu tenha plena alegria. Capítulo 4, versículos 8 de 2 Timóteo, Paulo está entregando a sua vida, fechando as cortinas
do seu tempo para entrar na região celeste. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está reservada, mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua amada vinda. Um crente liberto, ele não tem medo da morte. Um crente liberto, ele sabe para onde vai e sabe que vai receber. Um crente liberto considera qualquer mudança em sua vida como sendo a melhor e sendo de Deus. Você considera as mudanças da sua vida sendo de Deus? Um crente liberto dos encantos desse mundo, que não se apega a matérias, que não se apega a concretos, a lata, a ferro, considera qualquer mudança na sua vida sendo bênção de Deus. Olha para mim, meu irmão, você pode estar passando por uma transição na sua vida. Essa é a melhor transição que Deus separou para a tua vida. Se você não prender o seu coração ali, saiba de uma coisa: o que vier a acontecer na tua vida é bênção de Deus. É bênção. Eu quero que você saia daqui nessa noite com o teu coração em paz, porque se uma promessa não se cumpriu esse ano, o ano que vem Deus pode cumpri-la. Aguarda no Senhor. Deus vai cumprir teus sonhos em você e em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Ele vai fazer tudo o que for da vontade dele. E por fim eu aprendo que o que representa para Simeão, muito mais do que para qualquer outro naquele tempo, o que representava Jesus para Simeão é o que deve nortear o nosso coração. Olha o que representava Jesus para aquele homem. Para a gente, Jesus representa uma casa própria. Tem gente que faz campanha em igreja e a gente não tem nada contra isso. Eu já fiz campanha em igreja. Eu já fiz campanha de jejum, 21 dias, comendo só folha, comendo só legume, e Deus me ouviu. Quantos aqui já fizeram campanhas com Deus e Deus já respondeu? Continue fazendo, não tem pecado nisso não. Mas se Jesus representar para você só o que você pode obter, Ele só é para você um guru. Ele só é para você alguém que você pode chegar a Ele nos momentos emergenciais da sua vida. Mas se Jesus for aquilo que para esse homem foi, você está no caminho certo. Olha o que Jesus representava para Simeão. O que diz o texto? No versículo 29 e 30. Ele diz: agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. A primeira coisa que Jesus representava para Simeão não era um rei que viria para governar no lugar de Herodes, de colocar César Augusto no seu devido lugar. Para Simeão, Jesus não era somente a promessa de que ele restauraria o reino a Israel, de que estabeleceria uma normalidade dentro de um governo que não tinha. Para ele, Jesus era a salvação do povo judeu. Para ele, Jesus era a representação do amor de Deus ao mundo, do amor de Deus ao seu povo escolhido. Nós precisamos olhar para Jesus como nosso Salvador, não somente como aquele que pode nos dar tudo o que precisamos. Amém, meus irmãos? O mundo olha para uma igreja evangélica, o mundo está olhando para os templos evangélicos como uma grande oportunidade de chegar e fazer campanhas para obter uma casa própria. Eu tenho certeza do que eu vou falar não vai atingir ninguém, mas certa feita uma irmã dobrou o joelho para orar, e ela em oração dizia assim: Senhor, eu quero um médico, eu quero um médico, eu quero um médico. Nós pensávamos que ela estava precisando de um especialista, nós pensávamos que ela estava precisando de uma pessoa para cuidar da sua enfermidade. Ela disse: Senhor, eu quero um médico para casar, eu quero um médico para casar, eu quero um médico para casar. Ela estava pedindo um médico, mas era para casar, não era para tratar talvez uma enfermidade dela. As pessoas às vezes olham para Jesus como um amuleto, como alguém que pode resolver os seus problemas emergenciais. Depois que resolvem, elas somem da igreja.
Jesus representava para Simeão, olha para mim, salvação. Diga glória a Deus. Jesus representava para Simeão salvação. Além de tudo, irmãos, nós estamos nesse mundo e ele precisa representar para mim salvação deste mundo e das trevas para quem este mundo está destinado. Se Jesus representa salvação para mim e para você, ele representa tudo para nós. Tudo. Não coloque o seu coração em outra coisa. Olha o que esse homem considera e representa Jesus para ele. Versículo 32. Leia comigo. 31. A qual preparaste diante de todos os povos. O que ele diz? Jesus representa para mim luz para revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Ele representa não só salvação, mas para Simeão ele representava luz. Olha para mim, nós andávamos nas trevas. Jesus disse: quem crer em mim, ainda que esteja vivendo em trevas, ele vai ver a luz, ele vai conseguir ter uma noção exata, não mais andará em trevas. Os que creem em mim, quem crê na luz, ele, para Jesus, ele não era só a salvação. Para Simeão, ele não era somente alguém que viria para restaurar o governo, ele era a salvação e ele era a luz. Mas também no versículo 33 e 34, ele representava a ruína e a vergonha para aqueles orgulhosos do seu tempo. Olha o que representa Jesus para Simeão, versículo 33 e 34. Estavam o pai e a mãe do menino admirados com o que Simeão estava dizendo, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Olha para mim rapidamente. Ele não só era a salvação para Simeão, ele não era só a luz, mas ele representava vergonha e ruína para os orgulhosos. Quer ver um texto interessante? Capítulo 4 de 1ª Epístola de Pedro, lá no finalzinho, por favor. 1 de Pedro, perdão, 4 não, 2. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2. Já finalizo. Verso 6, 7 e 8. Simeão considerava Jesus como salvação, como luz, mas também uma pedra de tropeço para os orgulhosos, ruína para os orgulhosos, ruína e momento de contradição e de escândalo para aqueles que não crescem nele. Diz o texto, versículo 7, versículo 6, 7 e 8, vamos ler comigo, por favor. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, diz o texto, não será de modo nenhum envergonhado. Quantos creem, digam glória a Deus. Você nunca vai ser envergonhado se você crer. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ele está dizendo: olha, ele não é só a salvação, não é só a luz, mas ele também é pedra de tropeço para os orgulhosos e para os desobedientes. Mas para os obedientes ele é o quê? Versículo 9. O que diz? Vamos ler juntos? Vós, porém, diga eu, porém, sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Complete: vós sim, que antes não eras povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia de Deus. E todos possam dizer amém. Ele é salvação, ele é luz, ele é rocha de escândalo,
mas Ele também é pedra angular. Ele é aquele que vai sustentar os fiéis até o fim, até a sua volta. Vamos mudar de posição. Eu quero ler o último texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Por gentileza, os irmãos da música. A vinda de Jesus, irmãos, só preste atenção aqui em mim rapidinho. A vinda do Senhor, o Natal, não pode ser visto por nós como uma festa ou um subproduto do comércio. Preste atenção nisso. Natal não pode ser visto como o comércio o vê, como um subproduto para eles, como alguma coisa que pode trazer rentabilidade, lucratividade. Natal para a gente é salvação. Natal para a gente é luz nas trevas. Natal para a gente é alguém que nos coloca de pé em meio à decadência desse mundo, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Natal para a gente não é colocar um pernil, pode ser, não é colocar um chester, é muito bom, não é fazer só um bacalhau, pode fazer e comer, mas é uma celebração de vida em meio ao mundo decadente que está se corroendo e se corrompendo dia a dia. Natal é celebração da igreja, é a bênção de Deus sobre a terra e sobre a vida dos que creem nele. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Jesus ainda, na sua pregação, lá na frente, revelaria inimizade contra os homens e revelaria quem eram os amigos de Deus e quem eram os inimigos dele. Como se Deus pudesse ter inimigos. A vida e a vinda de Jesus revelaria quem são os amigos de Deus e os inimigos da cruz dele. O Natal é bom para revelar, a vinda de Jesus serviu para revelar os Herodes, os César Augustos, o decreto do rei dizendo: matem os meninos. A vinda de Jesus serviu para contrabalançar aqueles que se diziam da religião e aqueles que diziam ser de fato a religião. A vinda de Jesus serve para mostrar o que nós pensamos dele e o que ele significa para nós. E sabe quem é que faz isso? À luz da palavra de Deus. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, diz assim, leia comigo por favor. 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A vinda de Jesus, o Natal, revela os amigos e os inimigos. Revelam aqueles que queriam matá-lo, mas revelam aqueles como Simeão, como Ana, como os pastores que estavam desejosos de ver o Filho de Deus, a manifestação do céu sobre a terra. 3 últimas perguntas que eu deixo para os irmãos. O que Jesus desperta em você nessa noite? O que a vinda dele, o que o Natal desperta na sua vida? Segunda pergunta: nós estamos com ele ou contra ele? Se nós estamos com ele, nós devemos que andar em intimidade e em aliança com ele, para que possamos ver, ouvir e recebermos as promessas que ele fez. Será que nós estamos com ele ou nós estamos contra ele? Contra ele é não andar em obediência à sua palavra. Contra ele é embrutecer o coração e dizer assim: Senhor, não conta comigo, eu estou fora. Contra ele é dizer: Senhor, eu não quero essas mudanças na minha vida. A favor dele dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estar com ele é esperar o tempo da consolação. Estar com ele é saber que ele nunca vai negligenciar a sua palavra na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado profeticamente: meu irmão amado, minha irmã amada, Deus nunca vai negligenciar a palavra dele na sua vida. Você pode dizer glória a Deus?
Você pode deixar sua Bíblia no assento e aplaudir ao Senhor.